Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Muito bom dia, que a graça e a paz do nosso Deus nessa manhã esteja sobre você e sobre toda a sua família. Peço ao Senhor nesse momento que o céu desça com ações de bênção para te amparar, conduzir, fortalecer a tua fé e alcançar a vitória. Deixo com você também uma parte da Bíblia, o livro de Provérbios, capítulo 10, o verso 7, onde a Bíblia diz o seguinte: a memória do justo é abençoada, mas o nome dos perversos cai em podridão. Provérbios capítulo 10, o verso 7. A cada dia que nós servimos ao Senhor, nós somos abençoados. Precisamos a cada dia viver de acordo com a vontade do Senhor, amá-lo com todas as nossas forças, nos submetermos à sua vontade, assim nos tornarmos justos. É dessa forma que em Jesus Cristo nós um dia seremos salvos. Mas aqueles que se afastam do Senhor cada vez mais se envolverão nos seus pecados e no final de tudo, eles terão que pagar um alto preço. A cada dia, nesse canal, nós estudamos um capítulo da Palavra do Senhor. E nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a Palavra de Deus no livro de Salmo, capítulo 48, o versículo 1. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado na cidade do nosso Deus. A cidade de Jerusalém é uma cidade construída pelos israelitas, mas foi uma cidade que, quando Jesus Cristo esteve aqui nessa terra, Jesus se agraciou da cidade de Jerusalém, ao ponto que o próprio Deus, mesmo na sua palavra, nos declara que a cidade que ele está construindo é a cidade com o nome de Nova Jerusalém, é a cidade de todos os salvos, é a cidade de todos aqueles que amaram ao Senhor, é a cidade onde os fundamentos foram estabelecidos pelo próprio Deus, é a cidade onde não mais haverá pecado, onde não mais haverá morte, onde não mais haverá tristeza e estaremos seguros ao lado do Senhor por toda a eternidade. Mas a cidade de Jerusalém, construída pelos israelitas, onde Davi se tornou rei, era uma cidade amada por todos os israelitas. A igreja hoje é um ambiente onde representa a Nova Jerusalém, é a igreja de Deus, é o lugar onde o seu povo se refugia, é um lugar onde cada cristão encontra libertação, é ali onde nós nos encontramos também com o nosso Salvador, é ali onde nós também estaremos ao lado dos nossos queridos. O Salmo 46, 47 e 48 é um salmo de celebração, é um cântico de gratidão a Deus, é um reconhecimento da mão de Deus sobre o seu povo. Se não fosse a mão do Senhor, o seu povo não estaria protegido, amparado e seguro. O Salmo 48 especificamente é um canto de gratidão voltado para o Senhor e reconhecimento por todas as bênçãos recebidas. Davi começa celebrando a Deus pelo cuidado dele e pelo livramento de Deus por sua cidade, pelo seu povo. A cidade de Jerusalém estava construída no mais alto monte. O acesso do inimigo para tentar conquistar a cidade de Jerusalém era praticamente impossível. Era uma cidade invencível, mas na verdade toda a conquista da cidade de Jerusalém Davi atribuía ao Senhor. As conquistas pelo rei Davi não eram vistas num âmbito humano, mas eram vistas num âmbito divino. O amor de Davi pela cidade de Jerusalém era pela sua beleza, era pela sua imponência. Geograficamente se tornava praticamente uma cidade invencível, mas o que de fato movia o coração de Davi a amar a cidade de Jerusalém é porque ali o Senhor escolheu estabelecer o seu nome. Ali estava o templo do Senhor. Quando Davi queria se encontrar com o seu Deus, ele saía do seu palácio, se voltava para o santuário, Deus ouvia as suas orações, Deus o abençoava, Deus o protegia. É por isso que muitos escritores, quando se referiam à cidade de Jerusalém, se referiam como sendo a cidade da morada de Deus. Não havia como um santuário ou uma cidade conter a grandeza e o poder do Deus de Jacó, do Deus de Abraão, mas Deus escolheu deixar seu nome ali representando que ele era o Deus daquele povo. Isso fazia com que todos os povos temessem ao Deus de Abraão. Todo israelita tinha plena consciência da grandeza, majestade e soberania do seu Deus. Jesus, quando esteve aqui nessa terra, Jesus expressou o seu amor e o seu carinho pela cidade de Jerusalém. Mas ao mesmo tempo em que ele expressava o seu amor por essa cidade, Jesus chorou quando entrou na cidade de Jerusalém, porque o coração daquele povo estava tão longe do Senhor. Ele veio para os seus, mas os seus os rejeitaram.
Jesus queria alcançar o coração, enquanto eles pensavam de libertação política. No capítulo 48, do verso 4 do livro que nós estamos estudando nessa manhã, o salmista expressa o desejo dos inimigos em tentar conquistar essa cidade. Fizeram uma coligação para tentar destruir a cidade do Senhor. Mas quando chegaram às muralhas dessa cidade, eles começaram a compreender que era uma cidade invencível. Jamais conseguiriam destruir os muros dessa cidade. Mas na verdade, não era por causa da muralha, mas era pela presença do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, que se manifestava naquele povo. Para Deus destruir os inimigos do seu povo, ele precisava apenas enviar um anjo. Quando Deus queria vencer os seus adversários, Deus pegava um pastor de ovelhas e matava gigantes. Em alguns momentos não era necessário o Senhor enviar nenhum anjo, nem colocar um pastor de ovelhas na frente dos soldados, mas muitas vezes Deus apenas emitia um som do céu e fazia com que os inimigos temessem e fugissem diante dos israelitas. O que Deus tinha realizado com o seu povo desde o momento em que eles saíram do cativeiro do Egito era o que Deus esperava que cada pai, cada sacerdote familiar fosse responsável para incutir na mente dos seus filhos. Se cada família didaticamente seguisse os passos dos ensinamentos que Deus esperava que os pais pudessem fazer com os seus filhos, esses filhos jamais iriam se esquecer das verdades de um Deus criador, de um Deus soberano, que um dia viria a essa terra morrer morte de cruz para os trazer libertação. O Deus de Yahvé, o Deus de Jacó, o Deus de Isaac é um Deus de guerra, é um Deus vitorioso, é um Deus que comanda o seu exército. Embora Davi estivesse assentado no trono da nação de Israel, era ele que regia, era ele que conduzia o seu povo em todas as batalhas. Deus estava sempre à frente, representado pela arca, que era conduzida pelos sacerdotes. Quando a arca não era levada à frente do seu povo, jamais esse povo poderia alcançar a vitória. Por isso que Deus é conhecido como sendo o Deus das batalhas. Como nós podemos ler no versículo 12 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, o conselho do salmista era que eles deveriam rodear a cidade. Depois que os inimigos tentavam invadir a cidade de Jerusalém e não conseguiam, os soldados israelitas deveriam descer, rodear a cidade e ver se tinha ficado algum ponto da muralha que se tornou vulnerável. Se houvesse, eles deveriam reparar. Mas o coração de cada israelita deveria pairar o pensamento e o louvor, que é o Deus Israel que os protegeu, é o Deus criador de todas as coisas que os amparou, é o Deus Yahvé que não permitiu que os inimigos invadissem a cidade de Jerusalém. É depois de um momento de guerra, é depois de um momento de provação, de lutas e dificuldades que nós enfrentamos em nossa vida, nós precisamos parar e refletir. Se porventura em nossa vida não ficou alguma brecha ou alguma lacuna que foi destruída pelo adversário, mas nós precisamos clamar a Deus por reparação, nos voltarmos para o Senhor com todas as nossas forças e agradecermos a Ele pela vitória alcançada pelo nome dEle. Nenhuma vitória deve ser atribuída à nossa capacidade ou ao nosso nome ou aos nossos talentos, mas toda vitória alcançada deve ser resultado da bênção e da proteção de Deus sobre a nossa vida. Salmo capítulo 48, verso 14, a Bíblia diz o seguinte: que este é Deus, o nosso Deus para todo sempre. Ele será nosso guia até a morte. Esta era a maior convicção que todo israelita tinha na sua vida. O seu Deus era o seu guia, o seu Deus era o seu protetor, guardador por toda a sua vida. É o que nós também nessa manhã precisamos entender a respeito do nosso Deus. Nós temos o nosso Deus como sendo o nosso Salvador. Ele é o nosso guia. Nós o seguimos em todas as nossas batalhas. Se nós não formos ao nosso Deus, a quem nós iremos? É por isso que a cada dia pela manhã nossa primeira ação precisa se voltar para Ele, reconhecê-lo, nos curvarmos diante dEle, entregarmos a nossa vida nas mãos do Senhor. Se porventura nos levantamos pela manhã e nos lembramos de problemas, lutas e dificuldades, é a Ele que nós entregamos e seguimos as suas orientações para alcançar a vitória. Será o nosso supremo pastor, o nosso Deus, que conduzirá o seu rebanho até a nova Jerusalém, até a eternidade.
Se o Senhor não cuidar do seu rebanho, nós seremos destruídos pelos lobos e os leões dessa terra. Mas se colocarmos a nossa vida nas mãos do Senhor, nós seremos conduzidos por águas tranquilas pelo nosso Supremo Pastor e estaremos ao lado do nosso Deus por toda a eternidade. Querido amigo, nessa manhã, ao concluirmos o estudo do Salmo 48, eu e você, nós precisamos guardar no nosso coração a seguinte verdade: nós não fomos criados para viver nessa terra. Nós fomos criados para viver com o Senhor por toda a eternidade, na Nova Jerusalém. A Jerusalém que hoje nós conhecemos aqui nessa terra, ela será destruída. O pecado infectou todos os moradores dessa cidade, mas aqueles que amam ao Senhor, aqueles que se colocam nas mãos do Senhor, serão transformados e serão levados para viver com o seu Deus para todo sempre. É nesta cidade que Deus propõe para cada um de nós que lá não haverá morte, lá não haverá dor, lá não haverá sofrimento. Nós estaremos seguros ao lado do nosso Deus por todo sempre. Se você nessa terra sonha por justiça, se você nessa terra almeja por integridade, se você almeja viver uma vida fiel, deseje viver nessa cidade. Ali não haverá morte, ali não haverá dor, ali não haverá tristeza, ali não haverá injustiça. Aqueles que entrarão ali estarão completamente livres de toda a condenação do pecado. O pecado nunca mais irá alcançar a nossa vida. Satanás e os seus anjos estarão destruídos para todo sempre. Os moradores dessa cidade estarão livres de todos os males e seguros pelo nosso Supremo Pastor viveremos para todo sempre. Mas hoje é o dia que nós precisamos reconhecer quem é o nosso Senhor, quem é o nosso guia, quem é o soberano que assenta no trono do nosso coração. Se nós reconhecemos que Ele é tudo isso para nós, nós precisamos adorá-lo, nos tornar submissos à sua vontade, clamar para que Ele nos conduza a cada dia. Vivendo dessa forma, nós alcançaremos a vitória. Querido Pai, nas Suas mãos nessa manhã nós nos colocamos, rendemos a nossa vida ao Senhor. Queremos viver para Ti para sempre. Queremos estar com o Senhor por toda a eternidade na Nova Jerusalém. Por favor, Senhor, conduza a nossa vida, nos abençoe e nos guarde. É o nosso pedido e a nossa oração e o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Ele tenha misericórdia de você. E sobre você nessa manhã, Ele te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Amém.